Olá, queridos. Você está na Escola Bíblica Dominical, na Missão Batista Jardim das Hortênsias. A gente vai dar início então a mais uma aula sobre o livro de Gênesis. Eu já não sei se é o quarto ou a quinta parte do livro de Gênesis. Eu acho que na semana passada eu falei que era a parte 4, mas era a parte 3. E eu acho que agora sim é a parte 4, né? Mas depois a gente confirma isso, ok? Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? De a gente poder estar aqui mais um domingo. Senhor, muito obrigado, porque é um privilégio, Deus, estar aqui mais uma vez com meus irmãos aqui dessa igreja, para poder estudar, ó Pai, mais um pouco das Escrituras Sagradas. Deus, em especial, estamos estudando Gênesis. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Pai, que já está aqui, aqueles que ainda estão vindo, Deus, que vão chegar, cada um que são nossos, ó Deus, e aqueles que vão nos assistir também, que o Senhor possa abençoar. Abençoe nosso domingo, nosso almoço em família, nossa tarde, o culto também que vamos celebrar à noite. Nós entregamos esse dia nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós, na semana passada, nós falamos lá a gente falou sobre o capítulo 22, né? Nós falamos sobre o sacrifício que Abraão fez, né? No Monte Moriá, né? No Monte Moriá é onde Abraão levou o seu filho para sacrificar. Chegou lá, Deus providenciou um cordeiro, né? E nós vemos também que ele tinha saído de Berseba para ir a Hebrom para enterrar também, para sepultar Sara, né? Estão lembrados? Daí, né, eu sei que é longe um pouquinho, mas está dando para enxergar bem daí o mapa? Então ali embaixo ali, né? Ele estava morando em Berseba, né? Aí ele subiu um pouco, foi para Hebrom, lá para sepultar Sara. E depois ele volta para Berseba, né? A maior parte do tempo ele passou em Hebrom, né? E agora a gente vai continuar no capítulo 23. No finalzinho do capítulo 22, a gente viu também que a família de Abraão estava crescendo, né? A família dele estava se multiplicando, só que a família dele não morava ali, né? Em Berseba, em Hebrom, não morava ali em Canaã. A família dele morava onde? Lá em cima em Harã, né? Onde ele passou, Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, passou por Harã, onde o pai faleceu, e a família dele ficou lá, e Abraão vem para Canaã, né? E a família fica lá, e a família cresceu lá, né? A gente viu isso no finalzinho do capítulo 22. Então, por que a gente leu isso? Porque depois Abraão vai para Harã para buscar manda o servo, né? Buscar uma esposa para Isaac, né? E aí é o capítulo 23. Então vamos partir do capítulo 23. Eu acho que a gente já falou um pouco do capítulo 23. Na verdade, no capítulo 23, que ele sepulta Sara, né? Sepultou Sara e comprou um local para sepultar, que era Macpela, né? Então agora é o capítulo 24, é o casamento de Isaac. Então vamos partir daí, ok? No capítulo 24, vamos ler o versos de 1 a 4.
do capítulo 24. Gênesis 24. Então, diz assim: Abraão era então um velho avançado em dias, e Yahvé em tudo havia abençoado Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: Põe tua mão debaixo da minha coxa, eu te faço jurar por Yahvé, o Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Então tá aí, né? A gente comentou até sobre esse juramento, né? Abraão já estava idoso, Abraão estava aí com 140 anos, mas ele ainda vai viver mais um pouco, ainda vai viver mais uns 40 anos, mais ou menos, uns 35, 40 anos. E Isaque estava solteiro ainda, né? E Isaque tinha 40 anos, então era 40 solteirão, né? Já estava na hora já de casar, né? 40 anos. Então ele pega o servo mais antigo, não aparece aqui o nome se é o servo Eliezer, que não aparece Eliezer, né? É porque em uma outra situação ele quis adotar Eliezer como filho, né, para receber a herança. Então talvez fosse Eliezer ou então outro mais antigo, mas era um servo que cuidava já dos seus bens, né? Ok? Então ele manda esse servo ir lá em Harã. Então ele sai, tem que mexer ali. Mexe só assim no mouse, Eli, só mexe no mouse aí, para aparecer ali de novo. Não sei. Não, só mexer no mouse, só mexer só. Esse pretinho aqui? Mexe, só mexe. Isso. Arrasta. Isso. Então ele sai dali de Berseba, né? Sai daqui de baixo, Berseba. Ele vai lá para cima onde está escrito Harã, tá vendo ali? Dá para enxergar aí? Tá esse lá na cor, fala cor, lá em cima. E tá vendo essa linha aqui, ó? É para a gente poder, é uma proporção dividida, né? Daqui até aqui, são 500 quilômetros, né? Para a gente ter uma ideia. Nossa. Então de Berseba até Harã são 750 quilômetros. E eles foram de camelo, né? Então, mais ou menos, eu estava pesquisando, eu joguei no Google para ter uma ideia assim, quanto tempo, né, daria. Então, de cara apareceu que o camelo anda 140 km por dia, mas é muita coisa, né? Eu acho que tem que parar, eles têm que descansar, né? Tem que parar para dormir e tal. Então, eles pegaram essa viagem toda aí, né? Por que Abraão fez esse juramento, né? Eu estava dando uma pesquisada também, mandou colocar a mão embaixo da coxa, mas no hebraico na verdade no membro sexual, né? Ele fez esse juramento junto com o seu servo, mas eu não encontrei onde que surgiu isso, né? Mas já existia naquele tempo, não, né? O juramento era uma coisa comum no Antigo Testamento, né? E jurar por Deus, em nome de Deus, o judeu ele tinha muito temor, né? Ele tinha muito medo, então ele tremia quando falava assim, fazer um juramento em nome de Deus. Então era uma coisa muito séria para eles. No Novo Testamento isso vai cair um pouco essa prática, né? E até porque a Bíblia fala para não usar o nome de Deus em vão, eles começam a não fazer mais esse tipo de juramento, né? Então a gente também não tem esse costume de jurar, né? A gente fica jurando, juro pela minha sogra mortinha, pela minha mãe mortinha. Mas engraçado notar que antigamente isso era normal fazer isso, normal. Era normal. Hoje para nós que é uma coisa muito
aberrante. Aham. Mas hoje no caso, o nosso juramento está aqui, ó. De bota a palavra, a Bíblia, né? É. Tem juiz que usa essa, né? Isso, é. Não usa isso na nossa época hoje em Não, dia. do julgamento, né? Aí É, faz a o Bíblia. juramento com a mão na É Bíblia. a prova mais séria que nós temos Pois atualmente. é uma vida obsessa. O estranho aqui foi o estranho desse juramento aqui foi a mão no membro. É, porque aí alguns dizem, né, que é por causa da descendência, por causa da genealogia, para continuar a descendência, por causa da profecia, da promessa, né? Mas não encontrei dizendo sobre onde surgiu essa maneira aqui de colocar a mão assim, né? Bom, então ele manda o servo dele buscar uma pessoa, né, para Isaac. Então ele foi lá para Arã. E ele vai lá e encontra, lá no finalzinho do 22, a gente lê os nomes, né? E a gente leu um nome ali que aí vocês, quase que o único nome que vocês conheceram, né? É quem que ele encontrou lá? Lá da descendência de Nacor. Ó, depois, no capítulo 22, no verso 20, diz assim: depois desses acontecimentos, anunciou-se a Abraão que Melca também dera filhos a seu irmão Nacor. Seu primogênito Bus, seu irmão, Camoê, pai de Arã, Cased, Azal, Freudas, Gedilade, Betuel gerou Rebeca. Então, quem vocês conhecem? Rebeca, né? Então, o servo de Abraão, ele encontrou Rebeca lá e trouxe ela para Isaac, né? Abraão era muito rico, né? E tinha muitos funcionários, muitos servos e muitos bens, né? Isaac também era rico, né? Era filho dele, então era rico. Então, vamos para o capítulo 26. Aí ele casa com Rebeca, né? E depois, então, eu quero falar um pouco aí da vida de Isaac. A gente está acompanhando assim, não dá para falar tudo, eu estou pulando textos, né? E aqui tem algumas semelhanças. Quando a gente começa a ler a história de Isaac, a gente vê algumas coisas que aconteceram também com Abraão. A gente lembra de Abraão. Então vamos fazer o seguinte: Fernando abre no capítulo 26. No 26, eu vou falar o versículo. E a Nete abre no capítulo 12. Pode ser, Nete? Voltando? No capítulo 12, para a gente comparar alguns textos. Então, Nete, lê então o capítulo 12, no verso 10. Para ir mais rápido, né? Um lê um, outro lê outro. Abraão do Egito. Isso. Havia fome naquela terra. É 26, né? O seu 26. Pois Abraão do Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Isso. Então, você vê que houve fome e Abraão foi para o Egito. Agora, lê o 26, no verso 1. É para você ficar lá no 26, para não acontecer isso, pô. Não, ele lê o 26 e você fica no 12. Fica no 12. 26, 10. 26, 1. Não, 26, 1. É Gênesis, eu não tô... Gênesis 26, 1. Houve naquela região, numa época de grande escassez de alimento, como ocorreu no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Isso mesmo, né? Continua. Continua, né? O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desça ao Egito, fica na terra que eu te fiz indicar. Então, olha só.
o Abraão, quando chegou ali em Canaã, teve fome. Ele foi para o Egito. Aí Isaac também, quando ele também chegou lá em Canaã, teve fome. Só que ele quis ir para o Egito, só que Deus não deixou. Ele falou assim, não desça para o Egito. Mas ele também quis ir para o Egito. Né? Capítulo 12, verso 11. 12 e 11? Não, ela, o capítulo 12 é ela. Você fica no 26. Quando se aproximavam do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Continua. Os egípcios. Não, peraí, chega por aí. Agora 26, 6 e 7. 26, 6 e 7. Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele negou: ela é minha irmã, por conta teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Mesma coisa. Então, Abraão disse que Sara era a mulher dele, era a irmã. Era irmã. E Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Outra semelhança. Então, agora o Eli, lê aí o capítulo 20. Capítulo 20. Eles vivenciam, não tem tempo não, né? Oi? Eles vivenciam ruga, mancha na pele. Demorava mais, né? Porque Abraão já estava com 140, né? A Sara tinha 100 anos, de formosa aparência. Verso 1. 20. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Continua? Ok. Bom, na época de Abraão, deixa eu ver se... Bom, onde que aparece Abimeleque? Vê se depois aí, continuação, aparece Aimeleque. Abimeleque. Não, na época de Abraão ainda. Abimeleque está falando aqui no 15. No 15? No 15. Tá. Então lê aí. Vamos lá. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. Ok. Então, aqui também no 26, no verso 8, Abraão. Tá. Ele estava há muito tempo ali quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando uma vez pela janela, viu Isaac, que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então o rei também tinha o mesmo nome. Acho que é um sítio comum para todos eles, né? Dizem que para ser o mesmo tem muito tempo, né? Então diz que não é. Poucos dizem, mas a maioria dos estudiosos dizem que era filho, provavelmente, que era um filho que recebeu o mesmo nome, né? Porque o Isaac era filho de Abraão, né? Então provavelmente esse Abimeleque era filho do Abimeleque da época de Abraão, né? Agora, os teólogos liberais, eles são críticos, né? Eles dizem que repetiram a história com a pessoa, depois, mesma história de Abraão, repetiram, porque a história era contada verbalmente, né? E depois contaram a mesma história na época de Isaac, mas aqui está registrado como que a coisa aconteceu duas vezes mesmo. Ele vai se questionar tudo aí. Então, no capítulo 20, o 20 é o Eli agora, no verso 4, pode ler aí? Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Vai até o 7. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã. E ela também me disse, ele é meu irmão. Com
com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não me permiti que a tocasse. Então ele tinha medo de uma sentença aí, de ser castigado por Deus. Abraão, né? Agora, lê lá no 26, no 8 e 10, de 8 a 10. 8 a 10, né? Isaac já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e lhe interrogou: na verdade, ele é tua mulher? Ele perguntou: por que me disseste que era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideia de que eu fizeste? Porque qualquer homem poderia ter se deitado com sua mulher e teria trazido culpa sobre todos nós. Até o 10? Vai então, né? Então, eles tinham... 11 também. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem e na sua mulher morrerá. Então, nas duas vezes aqui, tinha uma sentença de morte, né? Se tocasse tanto na mulher de Abraão como na mulher de Isaac, né? Então, similaridades aí nessas duas histórias, né? Isso. Então, essa parte é interessante. Vamos lá para o capítulo 27. Então, no capítulo 27, no verso 1. Posso ler? Pode, mas aí tem que ler alto para sair aqui no vídeo também. Então tornou-se muito idoso e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder enxergar. Então Jacó, Isaac já estava idoso aí. Isaac estava com 137 anos. Por aí. Né? Ele já estava já no leito, já achando que ia morrer. Apesar dele viver mais 40 anos. Mas ele já estava aí pensando já que estava no... Então ele prepara, já era costume também, quando o pai estava já no leito para morrer, ele chamava o filho mais velho e abençoava ele. Essa bênção era muito importante. Não tinha naquele tempo cartório, a pessoa ir lá fazer testamento, registrar o documento no cartório, documento de RGI, não tinha nada disso. Então lá a palavra do pai, a bênção oral, ela é como se fosse lei. Então a bênção do pai valia muito. Né? Então ele já estava lá no leito e ele chama o... Esaú. Chama Esaú e pede para ele preparar uma comida. Né? E para quê? Porque eles também achavam que a comida naquele momento ali, que ele estava dando a bênção, ia fortalecer mais ainda também o filho, né? Então Esaú vai sair para preparar, para caçar e preparar essa comida, né? Só que a Rebeca, ela ouve a conversa, né? Ela escutou a conversa e Rebeca gostava mais de Jacó. Então ela chama Jacó e fala para ele: eu vou preparar aqui um guisado, né? Vou preparar aqui a comida. Você coloca o casaco. Como se fosse Esaú. E o casaco era parecido com o pelo de Esaú. Não era assim aquele casaco muito peludo, né? Eram uns pelos parecidos com... para poder enganar o pai. Então era parecido com a pele de Esaú, né? Que Esaú era cabeludo, né? Era peludo. Então eles fazem isso, né?
a mãe. Engraçado que o pai já estava sem visão, né? Falou, Aham. a voz não é dele não. De princípio ele não, né? Ele não aceitou, né? Mas o pelo está parecendo. Ele falou, é você mesmo? É. Esaú, é você mesmo, Esaú? Então ele acabou abençoando Isaac, né? E abençoou Jacó, né? E uma coisa também que é interessante, né? Ele não voltou atrás, né? Depois que ele abençoou. Por isso que eu disse, a palavra é como se estivesse escrevendo, né? Ele abençoou erradamente, mas depois que Esaú chegou, mas você abençoou o Jacó, ele falou, agora eu já abençoei, né? Então a bênção já tinha sido dada, né? Então, só para a gente entender bem, mexe de novo aí, tá? Depois, para a gente ver quando for falar do mapa. Bom dia, Beth. Abraão, ele teve filhos de Sara, teve filho de Agar, né? De Agar, quem nasceu de Agar? Ismael. E de Sara, Isaac, né? Aí Isaac teve Esaú e Jacó. Então, por lei, os filhos de Agar, eles seriam como se fossem filhos de Sara. Por lei. Porque também era comum, né? Uma mulher que não podia ter filho, então ela mandava a escrava, o marido ter filho com a escrava, mas o filho não era da escrava. A dona da escrava era a dona também do filho. Só que aconteceu que ela mandou ela embora, né? Mas o Ismael era como se fosse filho de Sara. Tanto que Abraão, ele não interveio quando perguntou assim, o que eu faço agora, né? Que a Agar estava debochando de Sara, né? Aí Abraão fala, faz o que você quiser, aí você decidir. E Sara vai mandar ela embora, porque Sara era dona tanto de Agar como também de Ismael, né? Então, e isso era comum, né? Nessa época, ok? Então, depois Esaú e Jacó, Esaú era o primogênito, né? A gente viu que primeiro ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, né? Lógico que o Jacó persuadiu ele, né? Ele estava com fome, ele falou, aqui me serve a primogenitura se eu morrer de fome, né? E depois, nessa situação aqui, Jacó enganou o pai, junto com a mãe, né? Que ele era o queridinho da mamãe, né? Hoje a gente olha assim para Esaú, a gente não sente uma pena dele? Sente ou não? Não dá uma dó? Porque o cara perdeu a primogenitura, né? Que era assim, a palavra valia muito. Quando ele falou, eu entrego minha primogenitura, ele entregou, né? Depois ele perdeu a bênção do pai, foi enganado pela mãe, enganado pelo irmão, né? Coitadinho, né? Coitadinho, pensa assim, coitadinho. O que será que a Bíblia fala de Esaú, hein? Vamos ler lá em Hebreus capítulo 12? Hebreus 12. Vamos ver. Hebreus 12, no verso 16. Olha só o que diz aqui de Esaú. Vamos lá, conhecer um pouco mais. Nem haja impuro algum 12:16, ou profano como foi Esaú. Vou ler do 14. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma
amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja impuro algum ou profano, como foi Esaú, o qual por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Sabei ainda que, em seguida, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Então, o que a Bíblia chama de Esaú aqui? De profano. Esaú era um profano. Ele pegou a primogenitura dele, ele trocou por um prato de comida. Pois é, a Bíblia diz que ele não se arrependeu. Não se arrependeu. Então, ele não era nenhum coitado, né? Não era. E os judeus, eles gostam tanto de Jacó, os judeus amam Jacó, que eles, quando eles vão explicar, os rabinos vão explicar sobre as atitudes de Jacó, eles dizem que Jacó usou de inteligência para pegar a bênção, né? Eles extrapolam um pouco, né? Porque, na verdade, Jacó, ele enganou o irmão, né? Pois é. Não, a mãe também, né? Exatamente. Mas o que é um profano, né? Profano é a pessoa que não dá valor às coisas sagradas, às coisas importantes, né? Você vê, a primogenitura era algo importante, a bênção, algo muito importante, e ele, assim, mesmo que fosse uma coisa simbólica, ele não deu a importância devida. Por isso ele é chamado de profano, né? E então ele foi rejeitado. Mas também, se a gente voltar atrás um pouco, Deus já tinha profetizado para Rebeca, né? Quando os dois estavam no ventre, Deus já tinha falado para ela que o mais novo servirá ao mais velho. Então Deus já tinha... Ela era estéril, né? Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, Eu acho que é assim. quando ela estava com os dois no ventre ainda, então Deus falou para ela. Deus falou para ela que o mais velho serviria ao mais novo. Lembraram? Então já estava profetizado, já era só ela confiar, só ela acreditar. Mas ela quis dar um jeitinho também para a profecia acontecer, né? Ela não confiou, né? Mas Saul foi pro céu também, né? Foi o quê? Pro céu, ele morreu. Cego? Morreu. Ao morrer, se ele foi pro céu, deve ter ido pro céu. Olha, a Bíblia fala pouco dele, né? Fala pouco. E aqui, quando ela fala dele, ela fala: não seja... Você não profana e moral, mas não dá a entender que foi pro céu, não. Mas pode ser que sim. Nem haja impuro algum ou profano, como foi Esaú, o qual trocou a primogenitura por uma refeição e foi rejeitado na hora de herdar a bênção, né? Chamou de impuro, né? Impuro e profano, né? Profano, ignorou as coisas sagradas, né? Bom, esse é o que fala dele. Depois eles se encontram, né? Eles já se encontram. Ah, sim. Depois se encontram. 2 anos, 3 anos depois, um correto no outro e tal. Mas a Bíblia não trata ele como nenhuma pena, como um coitadinho, né? Bom, vamos ler lá o capítulo, vamos voltar para Gênesis, né? Capítulo 27. 27. 27, verso 41. O que vai acontecer agora? Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse consigo mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Então agora o Esaú, ele
ele guardou esse rancor, né? E vai viver agora para matar Jacó. Né? O verso 42. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve-me. Parte, foge para junto de meu irmão Labão em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que se passe o furor do teu irmão, até que a cólera do teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar, porque vos perderia os dois num só dia. Então ela manda Isaac meter o pé, né? Aí eles estão em Berseba. Saiu. Eles estão em Berseba. Pensando. Aqui tem um maisinho. Tem um maisinho. Bom. Bom, aí no final da Bíblia sempre tem esse mapa, né? No final é o mapa da época de Abraão, tá? Aí eles estão lá em Berseba. Então Rebeca fala para Jacó: vai de Berseba, vai para onde de novo? Vai lá para Harã de novo, lá para cima, 750 quilômetros. Então Jacó sai dali, vai partir para lá para Harã, mais ou menos, né? Mais ou menos os estudiosos aí, 20 dias de camelo, né? Bom, porque não vai direto, né? O cálculo aí é porque a gente tem que parar, montar a tenda, descansar, né? Sair comer e no outro dia tem também tempo ruim, aí demora. Né? Então, verso 46. 27, né? 46. Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida com a vida por causa das filhas de Et. Se Jacó se casar com uma das filhas de Et, como estas, uma das jovens da terra, que me importa a vida? Rebeca não queria que Jacó se casasse com um descendente de Het, né? Com uma hitita, né? Uma hitita. Ele queria que Jacó casasse com sumiu de novo o mapa. Mexe aí, vê se então ela manda ele para lá. Por quê? Porque a Rebeca também queria que Jacó casasse com alguém da parentela. Ela não queria que ele casasse com uma hitita, e ela já tinha problema com hitita. Por que será que ela tinha problema com hitita, com as filhas de Et, hein? Abraão não quis que Isaac também casasse com nenhuma cananeia, né? Ali tinha os filisteus, cananeus. Abraão não quis, mandou ele lá para casar com alguém da parentela. E Rebeca agora, ela também não quer. Primeiro, para manter a sua linhagem, né? E segundo, é que Esaú tinha casado com Etéias, e essas mulheres infernizaram a vida de Isaac e de Rebeca. Por isso, então, Hã?
Aí manda ele para lá, para Arã, para casar também com algum parente, né? Porque ela já tinha o exemplo já de Esaú. Esaú já tinha casado com Etéia, com o Hitita, né? E a Bíblia diz que infernizavam ela. Tá algum texto aqui, algum versículo aqui, daqui a pouco eu vou encontrar. Aqui no 26, né? Estou aborrecida com a vida por causa das filhas de Et. Bom, então no capítulo 28, o que acontece? Jacó vai fugir para Arã, verso 1, né? Isaac chamou Jacó, abençoou e lhe deu esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padã Arã, a casa de Batuel, o pai da tua mãe, que escolhe uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, o irmão de tua mãe. E então, verso 6. Esaú viu, vai. Esaú percebeu que Isaac tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã Arã para escolher ali uma esposa, ao abençoá-lo, dera também a orientação de que se casar com uma mulher cananeia, para não se casar com uma mulher cananeia. Jacó obedeceu. E então no verso 9, o que estava acontecendo? Esaú ficou sabendo. Aí ele falou, ele entendeu que o pai estava orientando o Jacó para não casar com Cananeia, para ir lá na parentela. Então Esaú, ele foi buscar então uma parente. Aí o que Esaú faz? Verso 9. Posso ler ou você lê? Pode ler, mas lê alto. Foi a Esaú a casa de Israel e tomou como mulher, além das que já possuía, a Malade bar Ismael. Malade, filho de Ismael, neta de Abraão e irmã de Nevote. Esse mesmo? Irmã de Nabaiote. Nabaiote. Aqui tem de Jerusalém tem uma diferença um pouquinho na tradução. Bom, então olha só, vamos entender o que Esaú fez, né? Ele queria casar com uma parente de Abraão, por causa da linhagem, né? Então Jacó foi para Arã para procurar a filha de Labão. E Esaú, ele vai buscar uma parente, só que aonde? Na casa de Ismael. Ismael, lembra que Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Então Esaú, ele vai na descendência de Ismael e casa com uma mulher de lá. Ismael Da escrava. Olha que vacilão, né? Em vez de seguir a descendente de Isaac, só que primeiro ele casou com as cananeias, né? Com as hititas, né? E agora ele vai casa com uma descendente de Ismael. Aí piorou. Aí ele já tinha feito besteira uma vez, né? Agora fez besteira de novo. Porque Deus disse para Abraão que a linhagem dele seria com Isaac. A descendência, a aliança que Deus fez com Abraão continuou com Isaac e depois passou para Jacó. Mas Esaú querendo casar com uma parente de Abraão. Só que ele, em vez de pegar da linhagem de Isaac, ele foi casar com a linhagem de Ismael. Aí já misturou Ismael com Esaú. Aí não pode dar coisa boa, né? Então, outra bola fora, né? A visão da escada, né? Oi? A visão da escada agora. Aí depois vem a visão da escada, de Jacó, que ele vê a escada que vai até o céu, né? Os anjos descendo, subindo, né? Bom, isso daí é interessante. Vamos seguir no 29. Não dá pra gente detalhar tudo, né? Mas essa daí é um sonho que Jacó teve, né? Os anjos subindo e descendo a escada. Exatamente. Quem quer dizer o sonho? Ele teve uma visão, né? Uma escada indo até o céu, só que a escada vinha do céu para a terra, né?
não da terra para o céu. Então é o céu querendo vir para a terra, né? Bom, e aí ali ele fez um voto, né? Ele fez um voto e também disse que pagaria o dízimo, né? Ok? Então, já no 29, vamos para o 29. Jacó chega lá na casa de Labão, lá em Padã Arã. Jacó foi enganado também, enganou, né? Foi enganado pelo pai da Raquel. Sim, exatamente. Essa menina está viva. Então o que acontece? Às vezes aparece Arã, né? Tá no mapa aparece Arã, mas aqui tá falando Padã Arã, né? Mas aí ele chega lá em cima, né, em Arã, onde cresceu a família de Abraão, e ele chega lá na casa de Labão, capítulo 29, verso 1. Jacó se pôs a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. Eis que em um poço no campo, junto, aí verso 6. Verso 6. Ele lhes perguntou: ela vai bem? Responderam: ela vai bem. E eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. Ele estava lá perto do poço e de repente ele avistou Raquel, né? Aí ficou apaixonado, né? Ele olhou Raquel e disse: é essa, a prima dele, né? Mas naquela época era comum. Então ele disse que ele queria casar com ela. Aí ele vai fazer um trato com Labão, né? Com o pai dela. Qual foi o trato, Nete? Aqueles 7 anos, né? Ele falou para Labão: vou trabalhar 7 anos, porque ele não tinha dinheiro, né? Ali para pagar, né? Dote, que eles também. Aí ele falou: vou trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Então vamos lá, verso 14 e 15. 29, 14 e 15. Então Labão lhe disse: sim, tu és de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão disse a Jacó: por seres meu parente, irás servir-me de graça? Só porque é parente, vai ficar na minha casa de graça? Aí ele disse: indica-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram ternos, mas Raquel tinha um belo porte e belo rosto. E Jacó amou Raquel e respondeu: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão disse: melhor dar-la a ti do que a um estrangeiro, fica comigo. Jacó serviu então por Raquel durante 7 anos, e que lhe pareceram alguns dias, de tal modo ele lhe amava. Depois Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, pois venceu o prazo, que eu viva com ela. Labão aí fez um banquete, né? Então marcou o casamento, fez o casamento, já tinha passado, diz que ele amava tanto que aqueles 7 anos ele passou voando. Ele trabalhava, mas só de estar perto de Raquel ali. Então, quando chegou na noite de núpcia, o que aconteceu, né? O que aconteceu, Nete? Ele botou ali, né? Então, aí o pessoal fica perguntando assim: como é que o cara enganou, né? Se enganou, né? Ele estava bêbado. Então. Provavelmente também por causa da roupa, né? Ela vinha toda vestida, né? Toda tapada. Chegava lá, aí abria só a parte que interessava, né? E também era no escuro, não era? No escuro, devia estar escuro e coberta de roupa. Coberta, no escuro, vai ver quem está debaixo do coberto. Aí Jacó só percebeu no outro dia. Eu não podia mais se casar. Só percebeu no outro dia. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi enganado.
Foi enganado. Trabalhou mais 7 anos. depois Ele saiu. falou assim, eu vou trabalhar mais 7 anos, você me dá outra também. Só que ele, a gente acha que ele só casou... Foi, nasceu, foi filho com a Lia. Hã? Nesses 7 anos nasceu, foi filho. Nasceu, foi filho, exatamente. Mas ele casou logo com Raquel também. Ele não... Primogênito foi com a Lia. Olha só, está escrito na linhagem de Jesus, descendente de Jesus. Judá, que era filho com a Lia, e Isso. eu descendente, sei não, não descendente de Lia. José. Raquel, né? Foi. Eu admiro muito a Lia. Admira? Eu acho que a Lia que perece por causa É. do Judá. Porque quando ele casou, ele deveria ter... É porque era o normal na época, era casar a primeira mais velha, né? Mais velha. Era comum. Então o pai... tanto que quando ele fala, poxa, por que você fez isso? Aí o pai falou, mas aqui o normal aqui é comum, a gente dá a filha mais velha primeiro. Aí deu a filha mais velha, só que o que eles combinaram, uma semana depois ele casou com Raquel também. Porque podia, ele casou com as duas, né? Ele trabalhou mais 7 anos, mas ele já casou logo com as duas. Ficou casado com as duas. Né? E verso 31, o que aconteceu também? Verso 31. Iavé viu que Lia não era amada, e ela a tornou fecunda, enquanto... verso 31, do capítulo 29. Enquanto Raquel era estéril. Então, olha que isso. Lia podia ter filho, e Raquel era estéril. Então, agora vamos lembrar aí os filhos, né? De Raquel, de Lia, primeiro, de Lia, vai nascer o primogênito, Rubem, ou Rubem, né? Então nasceu Rubem. Raquel não podia ter filho. Aí o que Raquel vai fazer? Pegar escrava para ter. Muito bem, Beth. A história se repetiu lá atrás, né, de Sara. Pegou a escrava Bilá, né? Bila. Pegou a escrava e deu para Jacó, né? E aí nasceu Dan, Naftali. E de Lia, aí nasceu Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. 6 filhos de Lia, né? Paredeira mesmo, Aí Lia tinha uma escrava, né? Chamada Zilpa. Aí ela disse, toma essa escrava aqui também. De Zilpa, escrava de Lia, nasceu Gade e Aser. E depois de Raquel nasceu quem? José e o primogênito e o... Primogênito não. E o... Benjamim. Em vez de falar mais novo, falei mais novo. O caçula, Benjamim, né? José e Benjamim. Então, esses nomes, o que vocês lembram? Compôs a nação de Israel. Compôs a formou, né? Vamos dizer assim. As tribos de Judá, né? As 10 tribos. Judá. 10 tribos? Judá criou o homem da descendência. Foram 10 tribos? 10 ou 12? 10? Peraí, 10. Bom, não conseguiu. Agora tinha que mexer ali para botar. Vai tentando aí. As 10 ou 12, 12, confundi. Bom, quando a gente vê o mapa lá, você vê o finalzinho lá da tua Bíblia, né? Quando tem um mapinha com as 12 tribos, se você procurar aí, vai ter a tribo de Levi no mapa? Não, acho que não. O que aconteceu com a tribo de Levi? Foi designado só para ser levita, né? Só para ser Levita, né? Levita que é de Levi, né?
elas não ganharam uma terra, né? Não era Porque elas foram a tribo designada para sacerdote, né? Para o sacerdócio. Então, elas tomariam conta do tabernáculo, né? E Deus ia sustentá-las através das outras tribos, né? E o que aconteceu com a tribo de José? Tem tribo de José? Não. Não, né? O que Só aconteceu? os filhos da Lia. Hã? Só os filhos da Lia, as tribos. Só os filhos da Lia? Né? Não, tem Gade, Aser, Naftali, Dan foi filho de Bila. Só que José não ganhou o nome da tribo. A tribo José foi. foi vendido no Egito. O que ganhou, a tribo ganhou o nome dos filhos de José, né? Os dois filhos de José, de Efraim e Manassés. Então aí compõem os 12, né? Aí foram os filhos de Lia, de Bila, Dan e Naftali, Ruben, Simeão, Levi, Judá, de onde vem a descendência de Davi, de onde vem a descendência de Jesus, Issacar, Zebulon, de Zilpa, Gade e Aser, e de Raquel, Benjamim, e os filhos de José ganharam o nome das tribos Efraim e Manassés. Aí compõem então as 12 tribos de 12 tribos de Israel, né? Mas esse nome não existia ainda, Israel, né? Não existia. Eram os 12 filhos de quem? Jacó. Jacó. Não, porque depois Judá Jacó vai virar Israel. E aí vai nascer as 12 tribos de Israel, né? Até aí, alguma pergunta? Até aí? Alguma colocação até aí? Eli, Beth. Não, tá bem explicado. Então, estou aprendendo, estou revisando. Tá relembrando, né? Porque a gente, quando lê uma coisa ou de voz audida, é melhor para gravar. Já foi comprovado que a pessoa, quando ele está falando, A gente explicando aquilo que ele leu, ele está se acumulando, né? Exatamente. Depois vocês vão, quando vocês leem, não vou decorar isso tudo, não. Mas quando vocês ouvirem de novo, vocês já vão lembrar. Né? Quando aparecer um nome dos filhos de Jacó, quando ouvir de novo sobre Esaú, sobre Ismael, você já vai ficando mais firme na memória, né? Tá? Então aí depois continua a história de Jacó ainda com Esaú e depois ainda falta a história de José, né? Bom, então vou ficar essa parte a gente vai finalizar por aqui, para não ficar muito comprido, tá bom? E a semana que vem, então a gente continua aí da história de Jacó, né? Termina a história de Jacó e vamos ver se a gente finaliza depois com a história de José, né? Já foram 5 partes, né? De Gênesis, né? Então tá, que Deus abençoe a todos aí, abençoe Jocely, Neia, mais uns 2 irmãos que estavam assistindo aqui, Luiz, e cada um que for depois acompanhar, que Deus abençoe a todos e os irmãos que estão presentes aqui também.